11 chaves que mostram quando alguém só está perto, quando precisa de você. Estoicismo. Nem toda proximidade é amizade. Algumas pessoas não caminham com você, apenas se apoiam em você quando precisam. Observe com calma. Quem só aparece na sua vida em momentos de crise não está presente, está acessando um recurso. E quando você aprende a distinguir presença de conveniência, deixa de se sentir culpado por se afastar e começa a agir com dignidade e clareza. Proximidade não é presença. Algumas pessoas nunca desaparecem por completo da sua vida. Elas apenas nunca estão realmente disponíveis. Estão por perto quando algo desmorona, quando precisam de apoio, tempo, escuta ou força. Mas se tornam distantes quando a vida se estabiliza, quando você não está em crise, quando não há urgência. Isso confunde porque não parece abandono. Parece apenas um desencontro constante. E é exatamente aí que muitos se perdem emocionalmente. O erro não está em ajudar. O erro está em não perceber o padrão. O estoicismo ensina que não devemos julgar atos isolados, mas estruturas repetidas. Quem só se aproxima em momentos específicos não está compartilhando a vida, está acessando um recurso. E quando você não enxerga isso, começa a se culpar por sentir desgaste, como se fosse ingratidão da sua parte. Não é. É percepção tardia. Marco Aurélio lembrava que a serenidade nasce quando entendemos a natureza das coisas. E a natureza de algumas relações não é vínculo, é conveniência. Isso não exige confronto, exige lucidez. Quando você entende que presença real envolve constância, reciprocidade e esforço equilibrado, algo muda dentro de você. Você para de se explicar, para de se estender além do limite, para de confundir proximidade ocasional com compromisso verdadeiro. Este conteúdo não é sobre cortar pessoas da sua vida, é sobre retirar acesso irrestrito, é sobre recuperar soberania emocional e deixar de ocupar o papel de sustentação silenciosa para quem não sustenta nada quando você precisa. A partir de agora, cada chave revela um padrão, não para gerar ressentimento, mas para restaurar equilíbrio. Aparecem na crise, somem na estabilidade. Um dos sinais mais claros da proximidade por conveniência é a presença seletiva. Essas pessoas surgem quando a vida delas entra em colapso. Precisam conversar, desabafar, pedir ajuda, apoio emocional ou orientação. Você se faz presente, escuta, sustenta. Mas quando o caos passa e a estabilidade retorna, o contato diminui. Não há maldade explícita, há ausência silenciosa. Isso acontece porque o vínculo nunca foi com você, mas com o alívio que você oferece. Enquanto você é necessário, existe espaço. Quando a necessidade acaba, a relação perde função. O estoico observa isso sem se ofender. Epicteto ensinava que não devemos esperar frutos onde nunca houve raiz. Presença em crise sem presença em paz não é amizade, é uso emocional. Perceber esse padrão é libertador. Você entende que não precisa endurecer o coração, apenas ajustar a expectativa. Quem só aparece quando tudo está quebrado, não constrói junto quando tudo está inteiro. E reconhecer isso cedo evita que você continue oferecendo constância a quem só sabe aparecer na urgência. No próximo ponto, vamos aprofundar ainda mais essa assimetria e entender como a sua disponibilidade constante acaba sendo tratada como obrigação, enquanto a do outro sempre parece negociável. Sua disponibilidade é esperada, a deles é negociável. Existe uma assimetria que quase ninguém percebe no início porque ela se disfarça de normalidade. Você se adapta, ajusta horários, responde rápido, reorganiza compromissos, abre espaço. Já a outra pessoa sempre precisa ver, confirmar, talvez remarcar. O tempo dela é tratado como valioso, o seu como garantido. E isso não acontece porque você vale menos, mas porque você se tornou previsível demais na entrega. O estoicismo ensina que aquilo que está sempre disponível tende a perder valor psicológico. Não por maldade, mas por dinâmica humana.
Quando alguém sabe que você estará lá independentemente das circunstâncias, não sente urgência em respeitar seus limites. Sua presença vira pano de fundo, não escolha consciente. Marco Aurélio alertava que a falta de medida corrói até as virtudes mais nobres. Generosidade sem critério se transforma em exploração silenciosa. Observe como essa relação se organiza. Quem se ajusta mais? Quem espera mais? Quem justifica mais? Quem se desculpa mais? Esses detalhes revelam quem sustenta o equilíbrio e quem apenas usufrui dele. Pessoas que só se aproximam quando precisam não querem reciprocidade, querem flexibilidade unilateral. A sua. E quando você começa a estabelecer ritmo, limite ou equilíbrio, o desconforto aparece. Esse ponto é crucial porque ele toca na sua autodisciplina. O estoico não mede valor pelo quanto é necessário, mas pelo quanto é respeitado. Quando você percebe que sua disponibilidade é tratada como obrigação, algo precisa ser recalibrado. Não com confronto, mas com postura. Reduzir acesso não é punição, é ajuste natural. Quem valoriza, se adapta. Quem só usa, se afasta. No próximo ponto, vamos aprofundar ainda mais essa dinâmica e revelar algo ainda mais sutil. Há pessoas que não querem você por inteiro, querem apenas a sua força, sua escuta, sua estabilidade, sua capacidade de sustentar. E isso muda completamente a natureza da relação. Precisam da sua força, não da sua presença. Há relações em que você não é procurado como companhia, mas como estrutura. A pessoa não quer compartilhar a vida com você. Ela quer se apoiar em você. Procura sua escuta quando está fraca, sua clareza quando está confusa, sua estabilidade quando tudo ao redor desmorona. Você sustenta, orienta, acolhe, mas quando o eixo se recompõe, ela segue em frente sem olhar para trás. Não permanece, não constrói, não caminha ao seu lado. Esse padrão é perigoso porque cria a ilusão de intimidade. A conversa é profunda, o desabafo é intenso, o vínculo parece forte, mas é um vínculo funcional, não relacional. Você é acionado como ferramenta emocional, não escolhido como presença constante. O estoicismo ensina a diferenciar apoio de dependência. Apoio gera reciprocidade. Dependência gera uso. Observe o que acontece depois que a crise passa. A pessoa ainda se interessa pela sua vida, pelos seus processos, pelas suas dificuldades. Ou o contato se dissolve até a próxima necessidade. Se a relação só existe quando você está forte, disponível e inteiro, ela não é parceria, é extração. Sêneca alertava que aquilo que se aproxima apenas para retirar algo não reconhece valor, reconhece utilidade. Perceber isso exige maturidade emocional. Não se trata de negar ajuda, mas de reconhecer quando a ajuda substitui a relação. O estoico não se orgulha de ser indispensável, ele busca equilíbrio. Quando você entende que sua força não é obrigação, começa a oferecê-la com critério, e esse critério revela quem fica quando não há nada a retirar. No próximo ponto, a dinâmica se torna ainda mais clara. Algumas pessoas só iniciam conversa quando já têm um pedido, um problema ou uma demanda pronta. A relação não começa com presença, começa com transação. As conversas são sempre transacionais. Há relações que não começam com interesse genuíno, mas com contexto armado. A mensagem já vem carregada de um problema, de um pedido, de uma urgência. Não existe um como você está que sustente presença real. Existe apenas a abertura necessária para chegar ao que realmente importa para o outro. Quando a demanda é atendida, a conversa se encerra. O vínculo não continua. Ele se desliga até a próxima necessidade. Esse padrão passa despercebido, porque, isoladamente, cada contato parece normal. Todos pedem ajuda em algum momento. O problema está na repetição. Quando toda aproximação tem uma função prática, a relação deixa de ser humana e passa a ser utilitária. O estoicismo nos ensina a observar estruturas, não episódios. Onde não há diálogo sem interesse, não há relação, há uso.
Perceba como essas conversas se desenvolvem. Elas não se aprofundam na sua vida, nos seus processos, nas suas mudanças. O foco retorna rapidamente para o que o outro precisa resolver. Você escuta, orienta, sustenta, mas raramente é ouvido. Marco Aurélio lembrava que a justiça começa na reciprocidade. Quando a troca é sempre unilateral, algo está fora de ordem. Esse tipo de dinâmica gera desgaste silencioso. Você sente cansaço sem saber explicar por quê. Não houve conflito, não houve ofensa, mas houve extração contínua de energia. O estoico atento entende que presença verdadeira inclui interesse pelo todo, não apenas pela utilidade momentânea. Quando isso não existe, a melhor resposta não é acusar, é ajustar o quanto você se oferece. No próximo ponto, a proximidade por conveniência se revela quando você tenta algo simples, mas decisivo: estabelecer limites. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas não se afastam de você, mas dos seus limites. Evitam seus limites, não você. Existe um momento decisivo em qualquer relação, quando você reduz o ritmo, diz não, pede equilíbrio ou estabelece um limite simples. É aí que a verdade aparece. Pessoas que estavam sempre por perto começam a desaparecer. Não porque você mudou, mas porque o acesso mudou. Elas não se afastam da sua presença. Elas se afastam da impossibilidade de usar você sem resistência. O estoicismo ensina que o limite não é agressão, é ordem. Marco Aurélio dizia que viver bem é viver em conformidade com a razão. E a razão exige medida. Quando alguém se beneficia do seu excesso de entrega, qualquer tentativa de equilíbrio é sentida como perda. Por isso, o incômodo. Por isso, o afastamento. Não é rejeição pessoal, é resistência à mudança da dinâmica. Observe o padrão com atenção. Enquanto você se doa sem questionar, a relação flui. Quando você pede reciprocidade, tempo justo ou respeito ao seu espaço, a frequência diminui. As respostas ficam mais raras, a iniciativa some. Isso revela que o vínculo estava sustentado pela sua flexibilidade unilateral. Onde não há disposição para respeitar limites, não há compromisso, apenas conveniência. Esse ponto exige firmeza interior. O estoico não implora presença, nem flexibiliza princípios para manter proximidade. Ele entende que quem só permanece quando não há limite não quer relação, quer acesso irrestrito. Ajustar fronteiras não é afastar pessoas boas, é filtrar quem só se aproxima quando tudo está aberto demais. No próximo ponto, essa lógica se aprofunda ainda mais. Há quem só se lembre de você depois de esgotar todas as outras opções. Você não é a escolha. É o último recurso. Lembram de você depois de esgotar os outros. Há um padrão ainda mais silencioso, mas profundamente revelador. A pessoa não aparece de imediato. Ela surge depois que tentou resolver sozinha, depois que procurou outros, depois que recebeu negativas. Você não é a primeira lembrança, é a alternativa restante. E quando chega, a aproximação vem carregada de urgência, como se o vínculo sempre tivesse estado ali, intacto, mas não esteve. Esse comportamento não é distração nem acaso. Ele revela hierarquia emocional. O estoicismo nos ensina a observar a ordem das coisas. A prioridade não está no que é dito, mas no que é escolhido primeiro. Quando alguém só se lembra de você, após esgotar todas as outras possibilidades, o lugar que você ocupa não é de escolha, é de conveniência. E isso precisa ser visto com lucidez, não com ressentimento. O mais perigoso nesse padrão é a falsa sensação de importância. A urgência cria intensidade. A intensidade cria a ilusão de proximidade. Mas proximidade real não nasce do desespero, nasce da constância. Marco Aurélio lembrava que não devemos confundir necessidade com valor. Quem aparece apenas quando não restou mais ninguém, não está se aproximando de você, está se aproximando da sua disponibilidade. Perceber isso não exige ruptura, exige reposicionamento interno. Você para de responder com a mesma prontidão. Para de assumir como sua uma urgência que não foi construída com você.
O estoico entende que oferecer ajuda é virtude, mas se tornar o último recurso constante é abdicar da própria dignidade relacional. No próximo ponto, essa dinâmica se manifesta de uma forma ainda mais disfarçada. Algumas pessoas agradecem muito, elogiam, reconhecem, mas nunca mudam o comportamento. Confundem gratidão com lealdade. E isso também precisa ser compreendido. Se você começou a reconhecer padrões que antes ignorava, faça um gesto simples agora. Escreva nos comentários apenas a frase: "Eu escolho o equilíbrio". Não é para convencer ninguém. É para lembrar a si mesmo que presença sem reciprocidade não é virtude, é desgaste. Confundem gratidão com lealdade. Algumas pessoas sabem agradecer muito bem. Dizem que você é incrível, que não sabem o que fariam sem você, que são eternamente gratas. As palavras são bonitas, o reconhecimento parece sincero. O problema é que nada muda depois disso. O comportamento permanece o mesmo. A aproximação continua acontecendo apenas quando há necessidade. A gratidão vira um discurso que substitui a reciprocidade. O estoicismo ensina a distinguir palavras de ações, porque palavras custam pouco. Sêneca alertava que elogios constantes, sem ajuste de conduta, são apenas ornamentos sociais. Quem é leal reorganiza a própria postura. Quem apenas agradece, tenta encerrar a dívida emocional sem pagar o preço da mudança. A gratidão verdadeira se manifesta em consideração, presença e esforço equilibrado, não apenas em frases bem colocadas. Observe o efeito desse padrão em você. Agradecimentos frequentes criam a sensação de que a relação é justa, mesmo quando o peso continua recaindo sempre do mesmo lado. Você se sente visto, mas não sustentado. Reconhecido, mas não acompanhado. Esse é um dos mecanismos mais eficazes da conveniência emocional, porque apazigua a consciência sem alterar a estrutura da relação. Marco Aurélio lembrava que a virtude se prova na repetição, não na intenção declarada. Quando alguém agradece, mas continua se ausentando quando você precisa, o agradecimento não é falso, é insuficiente. Ele não sustenta vínculo, ele apenas suaviza a extração. O estoico não se deixa enganar por palavras que não geram transformação concreta. No próximo ponto, a dinâmica se torna ainda mais evidente. Há pessoas que não sentem sua falta como presença humana, apenas como utilidade. Elas não perguntam como você está. Perguntam se você está disponível. E isso revela muito. Sua ausência não é sentida, apenas sua utilidade. Existe uma diferença clara entre ser lembrado e ser necessário. Pessoas que só se aproximam quando precisam não perguntam como você está. Perguntam se você pode. Não demonstram curiosidade pela sua vida, pelos seus desafios ou pelo seu cansaço. O contato surge com uma função já definida. Você não é buscado como presença, mas como solução. Esse padrão revela que sua ausência emocional não gera impacto. O que faz falta não é você, é o que você oferece. Quando você some, não há preocupação. Quando você se torna indisponível, surge incômodo. O estoicismo ensina que aquilo que é verdadeiramente valorizado é sentido na falta, não apenas na utilidade. Marco Aurélio alertava que não devemos confundir ser útil com ser estimado. São coisas diferentes, embora frequentemente misturadas. Observe como essas pessoas reagem quando você não pode ajudar. Há interesse em saber como você está, ou apenas frustração por não conseguir o que queriam? A resposta diz tudo. Quem se importa com você, respeita seus limites. Quem se importa apenas com o acesso, reage com silêncio, distância ou irritação. Não é pessoal, é estrutural. Esse ponto é decisivo porque ele desloca a pergunta errada. Não é porque essa pessoa só aparece quando precisa. A pergunta correta é porque você continua disponível sem ser considerado. O estoico não busca ser indispensável, ele busca ser íntegro. E integridade inclui preservar energia para quem reconhece valor além da função. No próximo ponto, a assimetria se revela de forma ainda mais clara. Quando você atravessa um momento difícil, essas pessoas não sabem ficar, não porque sejam más,
mas porque a reciprocidade exigiria esforço real. Desaparecem quando você precisa de apoio. Esse é um dos sinais mais difíceis de aceitar, porque ele quebra uma expectativa silenciosa. Você esteve presente nos momentos difíceis do outro, escutou, sustentou, orientou, ofereceu tempo e energia quando não era conveniente. Mas quando a situação se inverte, algo muda. As respostas ficam lentas. As justificativas aumentam. A presença some. Não há hostilidade, apenas ausência. E a ausência, nesse caso, fala alto. Isso acontece porque a relação foi construída sobre a sua capacidade de sustentar, não sobre a disposição do outro em retribuir. Quando você precisa de apoio, a dinâmica exige algo que essa pessoa nunca se comprometeu a oferecer. O estoicismo nos ensina que não devemos exigir frutos de árvores que nunca deram sombra. Marco Aurélio lembrava que a decepção nasce quando projetamos reciprocidade onde só havia conveniência. Observe como você se sente nesses momentos. Não é apenas tristeza, é estranhamento. A mente tenta justificar, mas o corpo entende. Quem só se aproxima quando precisa, não sabe lidar com a vulnerabilidade alheia, porque isso exige presença sem benefício imediato. A empatia seletiva revela limites claros de envolvimento emocional. Perceber esse sinal não deve gerar amargura, mas ajuste. O estoico não cobra o que não foi prometido. Ele recalibra investimento. Você aprende a não oferecer profundidade a quem só opera na superfície. Isso preserva sua força e evita que você continue esperando apoio onde nunca houve compromisso real. No próximo ponto, vamos observar o último padrão dessa dinâmica. Mesmo quando você tenta amadurecer a relação, equilibrar, redefinir expectativas, há resistência. Porque algumas pessoas não querem relação, querem acesso contínuo. Resistem a redefinir a relação. Há um momento em que a consciência amadurece e você tenta algo simples, conversar, ajustar, equilibrar. Não para acusar, mas para tornar a relação mais justa. É exatamente aí que surge a resistência. A pessoa evita o assunto, muda de tema, relativiza, promete algo vago ou simplesmente se afasta. Não há interesse em redefinir nada, porque redefinir implicaria perder vantagens silenciosas. Esse padrão revela que o vínculo nunca foi pensado como relação, mas como acesso. Enquanto tudo funciona a favor da conveniência, não há conflito. Quando você propõe clareza, reciprocidade ou maturidade, a estrutura treme. O estoicismo ensina que aquilo que se sustenta apenas no excesso não sobrevive ao equilíbrio. Marco Aurélio lembrava que a razão expõe o que não pode ser mantido de forma justa. Observe como essas pessoas reagem quando você fala de limites, expectativas ou profundidade. Não é discordância honesta, é fuga, porque crescer a relação exigiria esforço, constância e responsabilidade emocional. E quem só está perto quando precisa, não quer evolução. Quer continuidade do acesso fácil. Esse ponto encerra o ciclo de percepção. Você entende que não é sobre ser mais compreensivo, mais disponível ou mais paciente. É sobre aceitar que algumas pessoas não caminham com você. Apenas passam por você quando precisam. E aceitar isso não é perder. É se posicionar. No próximo e último capítulo, não falaremos mais sobre os outros, mas sobre você. Sobre como recuperar energia, dignidade e estabilidade sem confronto, sem ressentimento e sem se endurecer por causa disso. Você não está aqui para ser usado. Chegar até aqui não é sobre descobrir falhas nos outros, é sobre recuperar algo em você. O estoicismo nunca ensinou ruptura impulsiva, mas alinhamento interno. Quando você percebe esses padrões, não precisa anunciar mudanças, explicar decisões ou justificar distância. A postura correta é silenciosa. Você reduz acesso, ajusta a entrega e preserva a energia, sem raiva, sem discurso, apenas com coerência. Marco Aurélio ensinava que a dignidade não depende do reconhecimento externo, mas da retidão interior.
Quando você para de oferecer presença ilimitada, algo se reorganiza naturalmente. Quem valorizava você como pessoa permanece. Quem valorizava apenas o que você oferecia se afasta. Isso não é perda, é filtragem, é ordem sendo restabelecida. Você não precisa se tornar frio para ser justo. Precisa apenas deixar de se estender além do que é equilibrado. Dar segundo a virtude, não segundo o hábito. O hábito pode ter sido agradar, sustentar, resolver. A virtude agora é discernir. Relações saudáveis não drenam, elas fortalecem. Não exigem que você esteja sempre disponível, exigem que você esteja inteiro. A clareza que você construiu aqui serve para o futuro, para que você reconheça cedo quando a proximidade é condicional, para que não confunda necessidade alheia com obrigação sua, para que entenda que presença verdadeira é escolha mútua, não recurso recorrente. Reflexão silenciosa. Observe suas relações com calma, não uma vez, mas ao longo do tempo. Quem se aproxima quando você está bem? Quem permanece quando não há urgência? Quem respeita seus limites sem desaparecer? Essa observação não exige ação imediata, exige maturidade. O estoico não age para provar algo, age quando a percepção está completa. Você não precisa confrontar ninguém para se proteger. Ajustar o quanto você oferece já muda tudo. A estabilidade nasce quando você para de sustentar o que não é recíproco, e quando isso acontece, a vida se torna mais leve. Não porque todos ficam, mas porque só permanecem os que conseguem caminhar com você sem precisar de você como apoio constante. Se essa clareza se instalou em silêncio dentro de você, o conteúdo cumpriu seu papel. Consciência não cria inimigos, ela apenas revela limites, e viver bem começa exatamente aí. Se este conteúdo trouxe clareza sem gerar amargura, você está amadurecendo emocionalmente. Aqui não ensinamos a cortar pessoas, mas a retirar acesso irrestrito. Se quiser continuar desenvolvendo percepção, disciplina e domínio interior, permaneça por aqui. E se fizer sentido, deixe nos comentários apenas esta frase: consciência antes de acesso.